Saudações rubro-negras flagenias! Pedro do Flamengo é liberado para iniciar condicionamento físico e deve voltar a jogar em abril. Mauro César critica modelo de negócio do Flamengo. Visão elitista? Quanto vai custar o novo estádio do Flamengo? BAP apresenta estimativa, confira! 3 clubes do Brasileirão têm interesse em Lohan, do Flamengo. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, ou mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. Pedro do Flamengo é liberado para iniciar condicionamento físico e deve voltar a jogar em abril. Camisa 9 passa por reavaliação pós-cirurgia e recuperação anima para retorno antes do previsto. Crédito GE por Thiago Lima. Pedro está perto de voltar a jogar no Flamengo. Nesta segunda-feira, o artilheiro rubro-negro passou por uma reavaliação do médico que o operou o seu joelho esquerdo e foi liberado para começar a se recondicionar com os preparadores físicos. Se a previsão inicial era para um retorno só em maio, às vésperas do Mundial de Clubes, a recuperação animou para antecipar o prazo. Se tudo correr como esperado e ele não sentir mais dores, Pedro será liberado para ser reintegrado ao elenco entre o final de março e o início de abril, mês em que deve voltar aos gramados. O processo de recuperação está sendo acompanhado pelo médico cirurgião Luiz Antônio Martins Vieira e Dr. José Luiz Runco, novo diretor médico-geral do Flamengo. Pedro se machucou quando estava à disposição da seleção brasileira, no dia 4 de setembro do ano passado, em um lance sozinho, sem contato com outro jogador. O atacante sofreu a ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Depois da cirurgia, ele iniciou o tratamento na primeira semana de outubro, no Ninho do Urubu. Ele está fora de combate no Flamengo já há 33 jogos, A lesão, fez Pedro perder a chance de quebrar mais um recorde e ter a sua melhor temporada na carreira. Porém, mesmo com a grave lesão e sem entrar no gramado desde o início de setembro, o atacante teve em 2024 a melhor média desde que estreou no profissional. Foram 33 gols em 45 partidas, média de 0,7 por jogo em números absolutos. Seu melhor ano ainda é 2023, quando marcou 35 vezes em 61 partidas. Vou abrir aqui, pessoal, um parênteses, como sempre a gente faz aqui no canal. Eu falo, a notícia, eu dou a notícia e dou a minha opinião em seguida, abrindo um parênteses aqui. O retorno do melhor centroavante do Brasil, pessoal. A volta de um atacante nível europeu e, sem dúvidas, o melhor centroavante do Brasil. É uma notícia espetacular para mim. Pedro não só deve ser titular do Flamengo, mas também da seleção brasileira. O time não tem outro jogador com as mesmas características dele e sua volta só aumenta as opções para Felipe Luiz. Mas isso também trará mais dores de cabeça ao técnico, já que todos que têm entrado estão correspondendo bem até agora. Como o próprio Felipe já disse algumas vezes, nesta temporada, ele vai acabar se sentindo injusto em algumas decisões. Eu acredito que não só em algumas, mas em várias decisões, porque o time está muito qualificado e quem tem entrado tem dado conta do recado. Seguimos aqui. Mauro César critica modelo de negócio do Flamengo. Visão elitista. Jornalista opinou sobre valores dos ingressos para jogos do clube.
créditos lance, né? O jornalista Mauro César Pereira criticou a justificativa do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, sobre o aumento dos preços dos ingressos para as partidas do clube. Em pronunciamento, o mandatário rubro-negro afirmou que o reajuste aconteceu por conta de questões financeiras. De acordo com o presidente, se o aumento não acontece, o Flamengo perderia dinheiro na operação dos jogos. No último domingo, 23, durante o programa Canelada da Rádio Jovem Pan Esportes, Mauro César classificou o posicionamento de BAP como elitista. Vamos ao vídeo, tá? A gente vai colocar o vídeo aqui agora da Jovem Pan, onde o Pilhado pergunta para o Mauro sobre esse assunto. Vamos lá. O BAP respondeu o protesto sobre o preço dos ingressos. Ele deixou claro, para manter um Flamengo com o elenco que tem, pagando os salários que tem, e sendo o Rio de Janeiro um mercado que gera menos dinheiro muitas vezes pelos preços do que São Paulo, para eu manter a competitividade e esse time que eu tenho, esse tem que ser o valor. Ou seja, ele deixou claro, pode manifestar que eu não vou baixar o valor dos ingressos. O que você está achando dessa polêmica? E se ele tem razão, que hoje o futebol é muito caro, são salários multimilionários, são valores de compra, assim, absurdos em euros, e o preço tem que ser alto mesmo, Mauro? Ele sabe muito bem que não é pela bilheteria que o clube vai manter o salário dos jogadores, é um dos itens que compõe a receita do clube, né? E ontem ele tinha menos de 30 mil num jogo que valia uma taça, com protestas organizadas, que esvaziaram o jogo também. Mas se elas comparecessem, digamos que tivesse 40 mil, olha, se o preço fosse mais barato, não era nem metade, mas mais barato, não tivesse o aumento que a gestão dele aplicou, o Flamengo poderia ter ontem mais gente no estádio e uma renda até maior. Sendo que quando o cara vai ao estádio, além do ingresso, ele sempre consome alguma coisa ali dentro, ou seja, acaba deixando mais dinheiro, no caso do evento. Então, acho que é uma certa teimosia, é uma visão elitista, porque é aquilo, quem pode pagar, paga. O futebol não é isso, o Flamengo não é isso. O Felipe Luiz fala, não, o Flamengo tem que ganhar, tem que jogar bem, ganhar, não basta só ganhar. Pois é, o Flamengo é um clube popular, o Flamengo não é o clubinho do Leblon, o Flamengo é um clube que tem a maior torcida do Brasil e tem uma torcida grande, que é maior no Rio de Janeiro, em todas as classes sociais. Você tem que criar uma maneira até como acontece na Alemanha, no estádio do Borussia Dortmund. Quanto custa o ingresso na Muralha Amarela? Que você não consegue comprar. Mas quem paga o ingresso é 20 a 25 euros por jogo, que é uma mixaria para um trabalhador alemão. É bem barato para ver o time dele jogar. E os outros ingressos, outros setores são bem caros. Os ingressos nos setores mais confortáveis, mais caros, subsidiam o ingresso da Muralha Amarela. E o que acontece? O Borussia Dortmund, ele só tem uma notoriedade internacional hoje, porque o time, vou te contar, o vice-campeão europeu, mas vive tropeçando, né? Vive pipocando, por conta da torcida. A torcida fez o Borussia Dortmund se tornar um clube conhecido mundialmente. Um fato, uma cidade que não é turística na Alemanha, mas que tem uma torcida diferente e que fez um espetáculo lá em Londres no ano passado, na final da Champions. Então, não entender isso é não entender o que é o Flamengo. Desculpa. Não adianta estar no poder e não entender o que é o Flamengo. Mas eu frequentei a arquibancada, então você não entendeu. Então você não entendeu. Você não entendeu. Leva a mão, não, mas você não entendeu o que é o Flamengo. O Flamengo é povo. O Flamengo não é elite, pura e simplesmente. O Flamengo é o maior em todas as classes sociais no Rio de Janeiro. Então tem que ter espaço para as pessoas no estádio. Não tem sentido aumentar o ingresso no setor norte. A lógica é você manter aquele ingresso, ter o apoio das organizadas, que são aquelas que fazem com que o estádio tenha um clima, tenha um movimento. E você pode aumentar em setores, Maracanã mais. O cara vai lá comer sushi, não sei o quê. Aí você pode botar o preço que for. O campeoníssimo que se dispõe a pagar um ingresso no lugar que serve sushi, no jogo de futebol, né? Esse cara pode pagar um ingresso caro, ele que pague. Ele subsidia o ingresso do outro. Ele quer conforto, o outro quer uma cadeira central, né, bem localizada, na sombra, tem condições de pagar, ele paga, ele subsidia. É assim que funciona em outros lugares, é assim que deveria fazer o Flamengo. E você vê o setor norte incompleto, sem vender todos os ingressos. Infelizmente o borderô não saiu, então não tem como fazer as contas, mas quando sair eu vou fazer o cálculo. Quantos ingressos deixaram de ser vendidos e quanto daria de renda daquele setor se fossem vendidos ao preço do ano passado. Então, acho que ele está muito equivocado, acho que ele foi bem infeliz nessa declaração, até porque imaginar que a bilheteria vai pagar o salário, isso era assim nos anos 70, gente.
Você tem publicidade na camisa, você tem o sócio-torcedor que precisa arrecadar mais, porque o potencial do sócio-torcedor do Flamengo ele não é explorado, o programa é muito ruim, e ele sabe disso, o BAP sabe disso. O Flamengo ganha cotas de televisão, o Flamengo tem outras, vende jogador. O Flamengo recebe dinheiro de outras maneiras. Ô, né? Mauro... Não é só da bilheteria. Isso era coisa assim nos anos 70. Só para endossar o que você está falando, ó, o Kaique me mandou aqui, na última rodada da Taça Guanabara de 2024, o Flamengo mandou o jogo contra o Madureira no Maracanã. Os ingressos variaram de 50 a 120 reais. E o público foi de 63.422 pagantes. Ou seja, a renda foi de 2.322.000 reais. Nesse sábado, a partida teve só 27.151 pagantes e a renda foi mais baixa. Como você disse, a renda foi de 1.626.000. É quando na outra foi 2.321. Por quê? Os ingressos custaram entre 80 e 140. No ano passado, entre 50 e 120 reais. É matemático. Não tem nenhuma razão. Me parece muito mais aquela coisa do dirigente falar, não vou me curvar. Olha, as torcidas organizadas têm lá os seus defeitos e tudo. Mas ontem eles não brigaram, não quiseram. Era o caso de um. Ele falou, não vão pagar esse ingresso, isso está errado. É uma manifestação legítima, gente. Os caras vão a todos os jogos. A maioria deles é associado, como acontece aqui no Corinthians, por exemplo, em Itaquera. Aí você chega e cobra um preço exorbitante, que as pessoas não podem pagar. Não só as organizadas, você vê que o público foi pequeno. Por quê? Porque o cara não pode pagar, porque é caro. E o Rio de Janeiro está cheio de turista, ontem tinha muito turista no Maracanã. Mesmo assim, o público foi ridículo. O Flamengo não pode jogar para 27 mil pagantes. E está muito claro que essa queda de público esse ano está associada ao preço do ingresso. O ingresso, além do que o cara pode pagar. Já que é tão caro, eu vou segurar minha onda, vou tentar num jogo do Brasileiro, um jogo melhor, um jogo contra um time mais importante, uma semifinal, se tiver um Fla-Flu decisivo, aí eu vou tentar ir. Agora, não vou não, está muito caro. O cara não vai. Não vai, é simples assim. E o detalhe, além da renda ser maior, repito, mais gente no estádio é mais dinheiro no bar, é mais dinheiro no estacionamento, é mais consumo dentro do estádio. E o Maracanã gera uma receita que o Flamengo também explora isso tudo, ele tem a concessão junto com o Fluminense. Então é uma estratégia errada, equivocada, decepcionante, até em relação ao discurso de alguns apoiadores dele que sempre criticaram alguns aspectos na gestão anterior, que errava também muitas vezes com a questão de preço, né? Mas essa teimosia não leva a nada. Sinceramente, acho que ele está errado, deveria ter um pouquinho de calma, repensar, fazer essa continha básica aí, o BAP, com seus pares, para perceber que ele está equivocado. E não é vergonha nenhuma voltar atrás. Vergonha nenhuma. Não, a torcida se manifestou, avaliamos aqui de fato, porque ou ele acha que é legal jogar para 27 mil pessoas? Eu acho que não. Acho que é uma vergonha o Flamengo jogar para 27 mil pessoas. É ridículo o Flamengo jogar para 27 mil pessoas. Ainda mais valendo uma taça. Pode ser a taça da esquina. Não pode jogar para 27 mil pessoas. Então, acho que os fatos mostram que essa gestão está errada. E esse papinho de, não, porque o dinheiro... Cara, você vai pagar salário com renda de jogo? Não é a renda de jogo. Não é a principal receita do clube. Que isso? Vamos ouvir aí, né, essa declaração do BAP que eu citei aqui e o Mauro comentou. Vamos ouvir o BAP rapidinho, 1 minutinho, ele explicando por que o valor é alto. Olha, o Rio de Janeiro, ele naturalmente é menos competitivo do que outros estados. O torcedor quer um time classe A, um time excepcional, pagando preços de ingressos que os custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. Então, São Paulo não tem gratuidade, São Paulo não tem meias entradas como tem no Rio de Janeiro. Enfim, os preços aqui são 35%, 40% mais baratos que São Paulo e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil. Para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso. O que vai acontecer quando a gente for jogar contra times grandes durante o Campeonato Brasileiro, essa é a base de preço que a gente vai ter. Talvez, pela sensibilidade dos torcedores, isso possa parecer mais barato lá na frente. Mas os custos do Maracanã, os custos do Rio de Janeiro, os custos do time do Flamengo, do futebol hoje em dia, que estão inflacionados, não dá para praticar menos do que isso. Menos do que isso a gente perde dinheiro, e aí você não pode ter um time como que a gente tem hoje aqui, alegrando o coração de 45 milhões. Protesto da torcida do Flamengo, o aumento dos ingressos para as partidas do rubro-negro não foi criticada apenas por Mauro César Pereira. As organizadas do clube também protagonizaram protestos contra a nova medida imposta pela gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP. Como resultado, elas foram ausência
na vitória por goleada, né, do Flamengo sobre o Maricá por 5-0 no Maracanã, no último sábado, dia 22, pelo Carioca. A vitória categórica, né, fez a equipe do técnico Felipe Luiz conquistar a Taça Guanabara. Agora, o rubro-negro enfrenta o Vasco, né, na próxima fase pela primeira partida da semifinal do Campeonato Estadual. A FERJ ainda não oficializou a data do confronto, mas deve ser agora, dia 1º de março, tá, pessoal? Parece que já está bem encaminhado para isso. Pessoal, vou abrir outro parênteses aqui, né, como eu sempre faço, eu dou a notícia e depois dou a minha opinião aqui no canal. O Flamengo é nosso por direito. O Flamengo é do povo. Sempre defendi isso aqui no canal, essa ideia, né? E não vou mudar de opinião. Já critiquei diversas vezes a antiga gestão, que tentava se perpetuar no poder e afirmava, para que isso acontecesse, que o clube tinha donos, os conselheiros, né? Agora vemos outra diretoria tentando elitizar o Flamengo? É isso mesmo? BAP, toma vergonha na cara, né, meu irmão? Para de desmerecer a torcida rubro-negra. O Flamengo só existe porque tem a maior e a mais apaixonada torcida do Brasil. Será que teremos mais um presidente que se coloca acima da nação rubro-negra? E até mesmo acima do próprio clube? A manifestação da torcida organizada foi mais do que justa. Concordo com o Mauro César, protesto sem brigas, sem palavrões, mas com um pedido claro e evidente. Os ingressos precisam ser mais acessíveis para que todos os torcedores possam acompanhar o Flamengo de perto. Isso é o mínimo que uma diretoria deve fazer. Valorizar ao máximo a sua torcida. Esperamos que isso aconteça. A gente vai ficar de olho aqui e vai sempre estar batendo nessa tecla aí. Tem que baixar os preços dos ingressos, tem que colocar ingressos populares para que todas as camadas da população possam ir aos jogos do Flamengo. Isso é uma vergonha, é patético. Seguimos aqui. Quanto vai custar o novo estádio do Flamengo? BAP apresenta estimativa. Flamengo pode ter custo muito acima do esperado com o novo estádio. O rubro-negro busca avançar na construção da casa própria. Vou fazer um pedido aqui também, pessoal, tá? Deixe o seu like, tá? Compartilhe, né? Curta, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal Seja um Fla Genial e acione o sininho da notificação. Dá essa moral, assim você vai fortalecer o canal. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho aqui e chegando mais notícias com a característica do Fla Genial. Porque aqui a gente dá a nossa opinião. A gente não fica copiando, só copiando, não. A gente dá a notícia nos melhores veículos e nos mais confiáveis veículos, tá? E a gente dá a nossa opinião depois, tá bom? Crédito do site 90 minutos por Fabrício Carvalho. Em um passo fundamental para a construção do estádio próprio, o Flamengo vai apresentar em breve os resultados do estudo de viabilidade para a obra prevista para ocorrer na região central do Rio de Janeiro. Contudo, o torcedor rubro-negro precisará esperar por grandes mudanças em relação ao projeto aprovado pela gestão anterior. Após a conquista da Taça Guanabara, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, adiantou que o novo estádio... Só um minutinho aqui, pessoal. Vou beber uma água aqui. Meio resfriado, a garganta tá meio que fechando. Tá? Então vamos voltar aqui no início daqui da frase. Após a conquista da Taça Guanabara, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, adiantou que o novo estádio custará em torno de 3 bilhões, tá?
Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, um valor consideravelmente superior em relação ao orçamento de 1,9 bilhão apresentado pelo ex-presidente Rodolfo Landim. Abre aspas aqui para o BAP, tá? Nós contratamos a Arena, especialista na construção de estádio, que fez o primeiro estudo. Eles nos disseram que fizeram a avaliação preliminar. Estamos contratando eles para aprofundar a parte da qualidade do solo e das obras viárias no entorno do estádio. Além disso, em paralelo, estamos fazendo um estudo de viabilidade econômica financeira com a Fundação Getúlio Vargas. Ela pediu 45 dias para fazer esse trabalho para que a gente possa ter uma noção exatamente de onde estamos. O que posso adiantar agora é que não tem a menor dúvida, né? Não tem a menor dúvida de que o número de 1,9 bilhão, infelizmente, não é verdadeiro. Este número é perto de 3 bilhões ou mais do que isso. Então, vamos esperar que esses estudos sejam completados, né? Provavelmente, em mais 60 dias, vamos ter uma opinião mais avalizada para compartilhar com vocês, tá? Pessoal, vou abrir de novo aqui um parênteses, vou dar minha opinião agora. Tá? A grande questão é, quem está falando a verdade? Em quem você, torcedor rubro-negro, acredita? Tá? Essa é a pergunta que não quer calar, tá? Landim afirmou que o custo do estádio seria, né, de 1,9 bilhão, né? Mas até agora não apresentou nenhum estudo concreto que comprovasse, né, esse valor. Por outro lado, o BAP sugere que a obra pode ultrapassar 3 bilhões, chegando até a 4 bilhões. Né? E ao menos, no minha maneira de ver, ele contratou, né? Na realidade, ele disse e contratou mesmo uma empresa especializada na construção de estádios para avaliar a viabilidade do projeto. Diante disso, é difícil não dar mais créditos, né? Mais credibilidade ao BAP nesse sentido, nessa situação. Só vou fazer um preâmbulo aqui, né? Em relação ao que eu falei dele, em relação a ser elitista lá, né? Sobre os ingressos. Aqui, pessoal, nesse canal aqui, a gente vai elogiar e vai criticar quando tiver que criticar. E nessa situação aqui, eu tenho que elogiar. Porque a diretoria passada, ela não apresentou nenhum projeto concreto de viabilidade de construção do estádio. Nenhum. Ele não chamou nenhuma empresa especializada para fazer o levantamento disso. Tá? Então, assim, a gente tem a Getúlio Vargas, a gente tem a Arena, né, que é especializada em construção de estádio. Tudo em volta para a gente ter uma certeza de quanto que vai custar esse estádio. De qual que vai ser a viabilidade desse estádio. O estádio vai sair? Vai sair de uma maneira ou de outra agora. Não tem jeito, não tem como voltar atrás. Não sei se nesse tempo até o final de 2029. Pode ser que ele saia um pouquinho depois. Mas a gente tem que ter uma noção do que realmente tem embaixo daquele solo lá. Que é contaminado, a gente sabe disso. Né? Então, assim, na minha opinião, a gente tem que confiar agora no BAP. Ele está fazendo, pelo menos, o processo que deveria ter sido feito lá atrás, com a antiga gestão. Seguimos aqui. 3 clubes do Brasileirão têm interesse em Lohan, do Flamengo. Meia atacante de 18 anos teve a transferência cancelada para o CSKA da Rússia, né? Por redação da TNT Sport, tá, pessoal? A novela envolvendo o futuro do meia atacante Lohan, do Flamengo, ganhou mais um capítulo neste início de semana. Após a transferência para o CSKA da Rússia ter sido cancelada, alguns clubes brasileiros começaram a demonstrar interesse em contratar o jovem de 18 anos. Red Bull Bragantino, Fortaleza e Mirassol, tá? E agora também eu vi aí, parece que o Bahia também entrou nessa briga, então são 4, tá? Eu vi agora há pouco aí essa informação. São 4 clubes. Parece que o Bahia entrou nessa briga também. Entraram em contato com o Rubro Negro
para tentar a contratação do jogador por empréstimo. A informação foi dada inicialmente pelo jornal O Povo e pelo jornalista Vene Casagrande. No dia 16 de fevereiro, o Flamengo comunicou, por meio de nota oficial, o cancelamento da venda do meio-atacante Lohan para o CSKA Moscou, da Rússia. Segundo o próprio rubro-negro, o pedido do fim das negociações foi realizado pelo time russo por conta de um desacerto entre eles e os representantes do jogador. O Flamengo não tinha nada a ver com isso, tá? Foi problema entre o staff do jogador e a equipe russa, tá? Lohan seria vendido pelo Flamengo por 8 milhões de euros, cerca de 47,8 milhões de reais pela cotação atual. Achei muito barato, a gente já vem falando isso aqui no canal. É um jogador que vale no contrato 100 milhões de euros, você vender por 8. Ah, mas está jogando mal, mas tem que fazer o jogador também melhorar, tá? Eu acho que foi pouca vontade com o jogador, apesar de eu achar também que ele é meio vagabundo, essa que é a verdade, em termos de intensidade. Mas tem 18 anos só, gente. Uma promessa dessa a gente não pode liberar por 8 milhões de euros. Pelo amor de Deus, tá? Fazer minhas considerações finais aqui, um empréstimo, tá? Pode ser a melhor solução para o Lohan, na minha opinião. Seja qual for o destino, essa seria uma ótima oportunidade para o jovem ganhar rodagem. Eu, particularmente, preferia vê-lo no Bragantino, tá? Assim, por exemplo, é um time que é um time de mediano para baixo, não vai brigar por nada muito grande em termos nacionais. Então, já Bahia, Mirassol eu acho muito pequeno pro Lohan, essa que é a verdade, tá? Fortaleza e Bahia, para mim, são times que ainda vão brigar aí por alguma coisa em termos nacionais. Então, eu deixaria essas equipes de fora e emprestaria, né, o Lohan para o Bragantino. Assim como aconteceu com o Matheus Gonçalves, que retornou muito mais preparado após a passagem por lá. Vale lembrar que foi ele o autor do 5º gol do Flamengo, aquela pintura, tá? Tá entrando nas partidas muito bem o Matheus Gonçalves, tá? E tá ajudando, né, muito o Flamengo, né, naquele 5º gol do Flamengo, naquela goleada contra o Maricá. O caso Lohan, né, ele brilhe, né, durante o empréstimo, por ela voltar ainda mais forte, pessoal, e performar bem com o manto sagrado. Talento, pessoal, esse moleque tem, e tem de sobra. Canhoto, muito bom jogador. O cara não desaprende a jogar, gente, mas precisa evoluir na intensidade. Isso é uma verdade, algo fundamental no futebol de alto nível, como sempre venho falando aqui no canal, tá? É isso aí, pessoal. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado, pessoal, por flamengar comigo, tá? E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, meu querido, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Flá genial, acione o sininho da notificação. E fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, ilumine os nossos passos, os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!